Eu sempre ouço uma frase que fala assim: você pede chuva, precisa se acostumar a pisar na lama. Você pediu chuva, chuva vem. Só que junto com a chuva maravilhosa vem a lama. E você precisa aprender a conviver com a lama por conta da chuva que você pediu. Às vezes queremos conquistar algo, só que esse algo não chega de mão beijada na nossa mãozinha. Precisa de um processo. Hoje vamos saber a história do Danilo Ferreira. Na verdade, vamos conhecer o Dan. O Dan, com 5, 6, 7, 10 anos, aquele garotinho, vamos saber se ele tinha sonhos, se ele imaginava ser essa pessoa que ele é hoje. Hoje ele está aqui sendo um caso de sucesso, né? Sendo visto por pessoas do Brasil e fora do Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Bem-vindo! Obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Danilo, me fala da tua história. Eu quero conhecer a história que normalmente os seus clientes não conhecem. Sim, Você dentro de casa, você pequenininho, você com 5, 7, 8 anos, me fala. eu sou olindense, né? Desde pequenininho, né? Nasci aqui em Olinda e morava aqui, perto do bairro aqui. E minha infância foi até tranquila, né? Não tinha muita novidade, né? Eu estudava em outro bairro, então a rotina era um pouco mais complicada, porque pegava ônibus naquela época, era bem complicado assim. E eu acho que assim, eu era uma criança feliz na medida do possível, né? Eu não era muito de estar na rua, minha mãe e meu pai não deixavam muito eu ficar na rua, mas era algo que era assim, olhando para a infância hoje, assim, eu acredito que era bem tranquilo, assim. Teve uma infância tranquila. Na sua adolescência, você imaginava ser alguém aos seus 20 anos? Foi acontecendo? Como que foi esse processo da tua adolescência e juventude? A adolescência foi muito dedicado à questão mais profissional mesmo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu tinha ali influências na minha família que tinha uma parte assim mais técnica, vamos dizer assim, que queria, você tem que, para você vencer na vida, você tem que ser um técnico ou um mecânico ou estudar alguma coisa para você ser um profissional. E aí, por influência assim de alguns tios meus, eu fiz o concurso do Senai, aí eu passei no concurso do Senai e aí comecei a estudar no Senai. E aí, logo que você está ali no Senai, você se destaca, você consegue estagiar, né? Então, com 14 para 15 anos, já comecei a estagiar. Estagiei numa indústria aqui de prazeres. Então, minha rotina era muito complicada, porque eu estudava no Senai de manhã, do Senai eu já largava, já ia para a fábrica, aí ficava das 5 horas, depois eu largava de 5 horas eu tinha que estudar no colégio à noite, porque era um horário que eu tinha para estudar à noite. Então, meio que minha adolescência, ela foi meio que fechada com esse ciclo, né, de estudo e trabalho. E até os 20, 25, ainda estava nessa pegada, você já começou a pensar na possibilidade de empreender, de você ser a empresa? Não, eu comecei a ter esse pensamento de empreender, já não era tão jovem assim, né? Acho que com 25 anos eu até pensei em empreender, mas eu não tinha nenhuma formação para empreendedorismo. Eu estava muito focado na área mais profissional do que eu fazia. E assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava com o que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho com TI e tenho vamos dizer assim, esses empreendimentos à parte. Mas no começo eu trabalhava com refrigeração, formado em refrigeração. E eu comecei a observar que não era aquilo que eu quero para a minha vida, né? Eu disse, não, eu acho que essa carreira aqui não vai dar para mim. Eu imaginava que, mesmo com a formação no Senai, que foi excelente, eu ia conseguir muito sucesso, né, pessoal, mas a realidade é que é diferente. Você tem que ter ali um poder de investimento muito grande para você abrir uma empresa de refrigeração aqui no Recife. Então, eu comecei a tentar procurar outros caminhos, né? E eu sempre tive, assim, uma afinidade com a parte tecnológica. E aí eu comecei a pesquisar ali, vou ver se tem alguma coisa que me encaixa, tal. Comecei a procurar faculdade, cursos assim, para poder saber se é aquilo que eu ia me encaixar, né? Então, teve influência de pessoas do meu network na época que trabalhava comigo. Eu trabalhava numa empresa que era uma transportadora, e aí nessa transportadora eu consegui promoções que me colocaram na parte técnica de lá, que teria essa parte de TI. E esse contato viu que eu tinha essa possibilidade de querer aprender mais.
E aí foi quando eu entrei na faculdade, na Libratec, né? E ela acabou fechando depois, mas eu fiz o curso lá. E depois que eu fiz esse curso lá, eu vi que tinha um mundo de possibilidades e eu realmente me encontrei na profissão ali, né? Porque às vezes você escolhe a profissão por causa de dinheiro, porque acha bonito e tal, Você mas ali foi decidiu algo por que... paixão, você se Isso, encontrou lá. me encontrei na profissão. E aí sim, eu comecei a ter uma fome de aprendizado muito grande, né? Mas assim, eu não sabia de quase nada do que era o mundo da programação. Então, algumas das experiências que eu tive em algumas empresas daqui do Recife, fez também me explorar não só a programação, mas o porquê que tinha aquela solução que eu tinha que criar, né? Então, talvez assim, por influência também de muita gente, de ter assim a possibilidade de eu trabalhar num lugar onde as pessoas queriam que eu evoluíssem, me dar a liberdade para eu criar coisa nova, de eu explorar aquele setor tecnológico ou não, eu acho que isso facilitou muito para o meu aprendizado, né? Então, eu acho que o Danilo que você até perguntou, eu acho que é um conjunto de coisas que aconteceu, de pessoas que me deram uma força ou uma epifania, assim, eu ficava pensando, como eu falei, é muito observador, ficava observando os setores da empresa e ficava tentando entender se eu conseguia otimizar aquele setor, né? Então, baseado na programação, então eu conseguia fazer isso. E aí eu consegui fazer isso com muita facilidade depois. E aí, logo depois, fui chamado pela Prefeitura do Recife, fui convidado para poder participar de um projeto que até era um pouquinho diferente do que foi da pandemia, que era um processo de informatização das unidades de saúde intermediária do Recife, que consistia em a gente colocar ali um sistema que facilitasse a captação dos procedimentos, a captação da produtividade dos profissionais de medicina de lá e também da área médica e também da área de enfermagem, né? Então, a gente tinha ali uma subnotificação, né? Que a gente não sabia ali até qual era a quantidade que a gente sabia que produzia, e aí ficava meio que nebuloso aquela informação, o pagamento via Ministério da Saúde tinha que ser comprovado, então a gente precisava dessa solução, né? Aí eu fiz um projeto, escrevi ali um esboço de como a gente poderia fazer isso, mas ainda assim eu pedi para que o pessoal lá me desse pelo menos 10 dias para poder eu me inserir dentro da unidade de saúde, me passando até como um paciente, como profissional, para eu ficar observando o comportamento das pessoas ali e saber como é que é a realidade. Porque se eu chegasse assim, vou visitar uma unidade de saúde, todo mundo vai ficar lá bonitinho esperando eu chegar lá e vai dizer, olha, isso aqui Você não funciona veria a assim. realidade, não. Isso, não conseguia. E aí eu preferi que fosse assim, e aí eu consegui realmente entender o porquê que estava acontecendo determinado problema, e eu preparava a solução, né? E aí a gente conseguiu, eu e a minha equipe conseguiu fazer uma solução bacana ali, e aí a gente se deparou com a pandemia no meio da implantação dessa solução. E aí na pandemia foi, eu acho que, o ápice do destaque da parte de TI, porque a gente estava muito assustado do que era, ninguém sabia o que era a pandemia, não sabia o que era a Covid-19 na época, quando começou. E ali eu vi muita gente envolvida, querendo fazer aquilo funcionar, né? Então, tinha gente que era do SAMU lá, um médico muito respeitado, que participou junto com a gente, e alguns agentes da regulação de saúde do Recife, que também tinham uma visão muito macro da saúde. E a gente meio que ficou ali, internado, todo mundo numa sala, para poder projetar isso. E de maneira muito rápida, e que o mínimo de contato com os pacientes e até profissionais e até outras pessoas de outros setores da prefeitura que a gente queria evitar. Então, a gente pensou até no cara da ambulância. Poxa, se eu pegar para ele um documento, entregar para ele entregar para outra pessoa, se espirrou ali, já está passando. Então, a gente pensava em todos os detalhes para poder a gente facilitar, né? Então, em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu ali entregar uma solução bacana, que funcionava, que tinha uma segurança de dados muito boa. A gente criou um painel para a prefeitura, mostrava em tempo real a quantidade de leitos que estava disponível, acho que não estava disponível, tanto de UTI como de enfermaria. Fizemos uma integração com o pessoal da regulação do Estado para poder a gente ter essa comunicação melhor, para que o governador também tivesse ciência de
qual tipo de UTI podia ser transferido ou não. E aí sim deu muito certo. A gente também fez até uma calculadora de intubação, né? Porque tinha muita gente que tinha essa dificuldade e essa integração do sistema ficou muito mais fácil porque a gente tinha os dados do paciente ali, então o médico já sabia qual era a quantidade de ketamina, outros fármacos que ele tinha que utilizar para fazer aquela intubação, que só dura 55 segundos, então você tem que ter ali muita informação disponível para o médico para poder fazer aquilo. Então a gente também Dura fez 55 segundos o quê? para decidir qual é o tipo de medicamento que ele tem que utilizar. Se não me engano, na época foi o que eles disseram para a gente, né? Então a gente tinha que ter ali os dados do paciente quanto mais rápido possível para poder ele fazer a intubação. E como tinha muita intubação nas unidades de emergência, né? A gente fez essa calculadora para poder ajudar lá os médicos a fazer de maneira mais assertiva, né? Ajudava bastante. Então, eu acho que é mais... eu acho que é o maior impacto que eu acho que profissionalmente eu gerei para a saúde, vamos dizer assim, do Recife, foi essa solução que a gente criou. Depois teve até outras, mas não foi tão desafiador assim, porque a gente tinha pouquíssimo tempo e pouca informação. Você acha que esse mundo do TI, provavelmente estamos falando com mulheres e homens que poderiam se interessar em seguir nesse mundo do TI, é algo promissor, na sua opinião? É algo promissor, sim. Inclusive, na minha equipe tinham 3 mulheres, né, que trabalhavam junto comigo, e elas chegaram lá, às vezes, sem curso nenhum, né? A gente tinha um programa que participava de pegar algumas pessoas que tinham vulnerabilidade na comunidade, e a gente passava ali o conhecimento para elas, e elas já emendavam para trabalhar. Então, é um programa muito bacana. Mulheres, tinha que ser mulheres. Então... tinha que ser mulheres, gente. Destaca sempre. E aí a gente conseguiu fazer isso aí, e aí às vezes até a pessoa sem formação, a gente já fazia o treinamento e já inseria no mercado de trabalho. E aí como foi que entrou o mundo da estética na sua vida? Pronto, o mundo da estética foi muito bacana você perguntar isso, porque assim, quando eu me lidei quando você lidar com saúde, você lidar com contrato assistencial, né? E contrato assistencial é uma maneira de a gente dizer que é um atendimento. E aí eu tive muito treinamento com o pessoal do Ministério da Saúde, com o pessoal da regulação, que mostrava ali o que é um atendimento médico, né? Como é que era para ser feito. E baseado nesse treinamento, a gente construía soluções. Mas aquilo ficou meio na minha cabeça, assim, por que tem atendimentos que eram bons e outros que não eram bons, né? E aí eu conheci outra médica, que foi uma das soluções que a minha empresa começou a ser criada, né? Que é a Impacta Digital, que foi uma necessidade da Redditor, né? Que tinha um problema com a qualidade do atendimento. Então, eu fui procurado por eles, já por causa da Secretaria de Saúde. E aí ela falou assim, olha, eu preciso de uma solução que eu consiga medir ali a qualidade de atendimento e também que a gente crie um ranking de médicos para poder a gente até gerar ali uma competição de maneira que seja mais voltada para a qualidade, que seja bacana eles fazerem isso, né? Então a gente tinha ali meio que 3 pilares, que é a qualidade percebida, que no caso a percebida a gente conversaria ali com o paciente para perguntar, olha, o médico olhou para você, como é que foi o atendimento, se sentiu bem e tal. A qualidade técnica, que são avaliadas pelos outros médicos da área, que são supervisores ali, e vão ver ali a questão de se está escrevendo corretamente os documentos, se estão fazendo qualquer coisa, tipo, se está escrevendo a anamnese de maneira correta, e também a sustentabilidade, que é a que mais dá problema, né? Vamos dizer assim. O paciente chega lá e está com dor de cabeça ou com pressão alta. Se o paciente voltar para aquele atendimento com o mesmo problema, ou seja, na primeira vez que ele foi, não foi solucionado o problema dele. Então, pega na sustentabilidade, né? Então, tinha essa preocupação também. Aí foi quando nasceu a Impacta Digital. Por quê? Porque a gente precisava criar uma empresa para poder prestar serviço para a rede. E aí ela começou a nascer, era eu e outro cara, que é meu amigo também, Tiago. E aí a gente criou essa solução, né? A gente fez ali, lá em uns 4, 5 meses, a gente fez a implantação na Redditor. Hoje está sendo utilizado ainda hoje. A gente fez por transferência tecnológica, ou seja, a tecnologia é deles hoje. E aí, com esse destaque, a gente conseguiu também alcançar outras empresas, outras
Que foi que empresários. chegou outras oportunidades saindo do ramo que você já tinha expertise. Isso. Aí, esse Thiago tinha um espaço aqui no Recife, e ele falou assim, cara, eu tenho um espaço lá que a gente pode criar alguma coisa voltado para esse teu conhecimento que tu tem de atendimento, mas a gente tenta fazer algo mais comercial, assim, que a gente não é médico, então a gente não pode atender. Então, vamos pesquisar o que é que está mais bombando, tal, o que a gente pode fazer isso. E aí ele falou assim, tem até no portal, na Juscept, que você consegue ver ali, mas na época a gente pensou mais na internet mesmo. A gente viu ali que era muito promissor essa área de estética, né? E muitas empresas tinham fechado depois da pandemia. E ele falou, cara, eu acho que isso aí pode dar bom, eu acho que isso aí é algo que a gente pode investir bastante e tal. E aí só que ele não deu certo, porque o ponto que a gente queria colocar a primeira vez, onde seria a renovar, era um ponto que estava com um custo muito alto de IPTU. Então, essa meio que se desfez. E aí, eu acabei também focando em outras coisas, assim, voltado para a empresa de tecnologia. Então, a empresa de tecnologia, ela começou a crescer muito nessa mesma época, em paralelo. E aí, eu consegui até outros clientes, e aí me deixou um pouco mais sem tempo. Mas essa ideia da clínica de estética ainda ficou martelando na minha cabeça ali. E aí, conheci uma outra pessoa, que era profissional da área, que já me deu mais coragem de enfrentar, né? Falei com a esposa também topou essa ideia louca, né? Esse cara, tecnologia, mexer com estética, não dá nada a ver isso, né? E aí, você vê, né? Eu acho que é um network, né? Parece que atrai, né, você. E aí, nesse meio tempo, eu conheci outro médico, que foi indicação desses trabalhos que eu faço, de tecnologia, que estava abrindo uma startup, que hoje é o meu maior parceiro tecnológico hoje, em relação à minha empresa, que é a Epione. Essa empresa, ela é voltada para o atendimento hospitalar, que ele já tinha aberto uma clínica de estética, ele também sabia toda a experiência de como é que fazia isso. E eu acabei virando, na época, consultor dele, e ele, meu consultor, o Dr. Carlos. Então, ele acabou mostrando para a gente assim, olha, para vocês querem abrir, você tem que fazer isso, isso e isso, precisa disso e disso. A gente grande consultoria. Foi muito, ajudou bastante a gente. Orientou como é que a gente ia fazer para comprar material, como é que a gente ia fazer para ter fornecedor, como é que a gente ia montar o playbook de vendas, toda a parte de marketing. Então, assim, mesmo que aquele marketing que ele conhecia há 10 anos atrás, quando ele abriu a clínica dele, não funcionava mais como é hoje, mas a gente já deu a ideia de como é que a gente ia chegar, né? Ele ajudou a gente bastante antes de a gente abrir, ele foi lá, deu treinamento, ele teve essa atenção. E aí a gente conseguiu criar a clínica, né? Com tudo, com trancos e barrancos, porque empreender, principalmente aqui em Olinda, é bem complicado. Tive um apoio muito grande da CIA do Corpo, né? O dono e a dona de lá, Marcos Paulo e Ticiane, eles me deram muito apoio para a gente e também passou bastante conhecimento de como é que a gente ia fazer, porque para a tecnologia é muito tranquilo, porque você não precisa nem ter um lugar, né? Você consegue até trabalhar remoto, ter até funcionário remoto. A maioria dos funcionários que a gente tem é tudo remoto. Mas para abrir localmente tem uma série de coisas para você ter que fazer. Tem a questão da vigilância, tem a questão do bombeiro, tem a questão do alvará. Então, tudo isso a gente teve que aprender na marra, né? Pois é. Então, vocês que estão nos assistindo agora, que vocês não têm ainda um ponto fixo, se preparem, porque tem coisas que normalmente as pessoas não falam sobre. Mas tem vários órgãos ali envolvidos que você precisa ter paciência para poder resolver, que tem coisas que precisam de um tempo. Não é simplesmente, eu preciso de dinheiro para abrir. Não, não é. Não é só o dinheiro para abrir. É um processo. Então, tem vários órgãos envolvidos, ele acabou de falar, isso é bom citar, que muita gente não sabe, né? Não sabe. E aí você se depara ali, eita, tem que pagar essa taxa, aí você fica doidinho, mas rapaz, é tanta coisa que a gente paga para poder abrir. Mais taxa? Um monte de exigência, né, e tal, e a gente tenta fazer o máximo possível para poder fazer aquilo rápido, mas como depende de outros órgãos, vocês acham que não consegue fazer rápido. É uma grande dificuldade, mas a gente conseguiu, né? E hoje, depois de trancos e barrancos, o que é essa clínica? Hoje você, mulher, homem, né, que estão nos assistindo agora, fica em Olinda. Fica em Olinda. Em Olinda você encontra uma clínica que tem quais serviços? Hoje eu já tenho vários serviços da parte de estética, né? Que é a maioria da procura da gente, a área de estética, tem depilação, tem para a parte de redução de medida. A gente faz trabalhos aí junto com multidisciplinares, então tem gente que é da área de
de nutrição, tem gente que é da área também, que às vezes tem pessoas que têm ansiedade e tal, que faz uma consulta psicológica, a gente também tem esse profissional bem completa. lá. Tem profissional da parte de educação física, né? A gente tem uma grande parceira que é a CIA do Corpo, então a gente tem muita coisa que a gente vende lá em parceria com a academia, né? E a academia com a gente. A gente também tem muita coisa voltada para essa parte de atendimento, com cuidado de alívio de dores. Então, muita gente que tem assim, má postura no trabalho, está com uma cadeira que é muito complicada, tal, ou tem dores crônicas, a gente tenta tratar ali com alguns procedimentos, né? Ajuda bastante. Então, é uma das maiores procuras também, né? Muita gente sente dor durante o trabalho e o final de semana, né? Até mães que carregam muito filho no colo, então a gente também tem essa preocupação aí de atender e fazer com que pelo menos aliviar a dúvida do paciente, né? Tá vendo, gente? Ele sempre gostou muito de aprender, né? Ele se encontrou no mundo do TI e por conta dos relacionamentos e da entrega, ele entregou muito mais do que as pessoas esperavam. Ele entregou muito mais do que ele foi proposto a entregar. E ele conseguiu relacionamentos, ele conseguiu fazer network. E quando ele precisou, esses relacionamentos estavam lá para ajudar. E hoje, além de ser um profissional de TI, ele também tem clínica de estética. Vê que interessante? Dois mundos totalmente diferentes e que ele conseguiu ter ajuda fazendo conexões. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Aí, antes eu passava até para uns lugares que a gente fazia algumas reuniões, né, com o pessoal de grandes empresas assim. Aí eles falaram para mim: Danilo, tu é um excelente engenheiro de software e tal. Cara, tu é muito bem, tem muito talento para isso e tal. E aí um colega me falou assim: Danilo, tu acha que tu tem que estar ali para formar a equipe? Porque às vezes você... Depende do que você escolha para você fazer. Já lecionou? Já fez curso? Não, muita gente pede para eu lecionar, eu tenho essa dificuldade de... Por que a dificuldade? Está em você, você já sabe, você sabe que você é bom. Por que não repassar isso para frente? Não deixe o conhecimento em você. Eu dou tanto valor para a questão de ensinar, que eu acho que tem uma dedicação muito grande minha para eu conseguir passar realmente o conhecimento do que eu quero que passar. Eu fico com medo de eu passar com má qualidade, entendeu? Então, por exemplo, se for me dedicar para dar aula... cobrando muito. Porque assim, meu tempo hoje é meio escasso, né? Então, eu me divido entre as coisas da Renovar e as coisas da Impacta Digital. E a gente também, agora, recentemente, abriu também um salão de beleza. Então, é tudo na minha mente, da minha esposa e das pessoas que estão envolvidas, né? Meu amigo também está ali, coitado, ele que me aguenta, porque a gente, o tempo todo falando de trabalho, né? E aí a gente fica perdido. Se eu for parar para poder dar aula... Não dá, entendi. Aí fica mais complicado. Danilo, gostei da sua história. Parabéns pelo que você Obrigado. É hoje. Ele está aqui com a esposa e com o melhor amigo dele aqui dentro do estúdio. Achei bacana você vir com os dois. E para você que está nos assistindo, fica aí a dica. Hoje, ele conquistou diversas coisas, mas tudo começou lá atrás. Então, hoje, você pode não estar feliz com o resultado que você tem hoje, independente em qual segmento. Você precisa mudar hoje e colher na próxima semana, colher no próximo mês, colher no próximo ano. Nada acontece de imediato. Danilo, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bacana aqui conhecer vocês. Tchau, tchau.